Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa 22ª questão de trigonometria. A questão diz o seguinte: um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximos e mínimos, diz-se que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Suponha que para esse satélite o valor de R em função de t seja dado por RT igual a 5.865 sobre 1 mais 0,15, que multiplica o cosseno de 0,06t. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, ou seja, na maior distância e na menor distância, representada por S. O cientista deveria concluir que periodicamente S atinge o valor de... Muito bom. O que é S? S é a soma do apogeu com perigeu. O que é o apogeu? É quando está mais distante do centro da Terra. E o que é o perigeu? Quando está mais próximo do centro da Terra. E quem que dá essa distância? RT. É uma função chamada de R em função do tempo. Perfeito? Aqui o tempo. Beleza. Bom, então eu quero calcular quando está mais distante e mais perto. Ora, pessoal, aqui tem duas saídas. A saída talvez mais básica é você observar que R é uma função que depende do cosseno de 0,06t. É uma função de t, perfeito? E nós sabemos que o cosseno é uma função que varia entre quem? Que varia entre menos 1 e 1. Quando você vai calcular o cosseno de alguém, não importa quem é esse alguém, se é grande, se é pequeno, se é negativo, não importa. O cosseno de alguém vai dar no máximo 1 e no mínimo menos 1. Perfeito? Então, claro, ele pode ser menos 1, ele pode ser menos 0,9, ele pode ser menos 0,8, ele pode ser 0,37, ele pode ser 0,87. Só que eu quero calcular R, eu quero calcular R o máximo e o mínimo. Então, eu vou trabalhar com o valor do cosseno com seus extremos. Vamos de novo. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Vamos de novo. Esse cosseno aqui, de 0,06t, ele varia entre menos 1 e 1. Então, se eu quero calcular essa fração máxima e essa fração mínima, eu vou trabalhar com os extremos. Primeiro, eu vou trabalhar quando o cosseno de 0,06t for igual a 1. E depois eu faço o mesmo cálculo, só que considerando agora o cosseno de 0,06, t igual a menos 1. Mas, Ney, o cosseno não pode ser meio? Claro que pode, mas eu quero calcular a maior distância e a menor distância. Perfeito? Vamos calcular então quando for 1. Então, a distância R vai ser igual a 5.865. Esse R representa a distância, hein? De 1 mais 0,15 multiplicado pelo cosseno máximo, que é 1. Claro que isso aqui vai dar 5.865 dividido 0,15 vezes 1 dá 0,15, claro. Mais 1 vai dar 1,15. Dividindo agora 5.865 por 1,15, deixa eu ver quanto é que dá aqui. 5.865 dividido por 1,15 vai dar exatamente 5.100. Pronto. 5.100. Metros ou quilômetros? Está em quilômetros, né? Perdão. Beleza.
Agora eu vou calcular quando for menos 1. Então, R vai ser uma coisa importante. Não importa quem é apogeu, quem é perigeu. O importante é qual é a maior distância e a menor distância, tá? Claro que a maior distância é o apogeu e a menor é o perigeu, não tem problema. Então, eu vou ter aqui 5.865 sobre 1 mais 0,15 multiplicado por quanto? Por menos 1. Então, eu vou ter 5.865 sobre 0,15 vezes menos 1 vai dar 0,15. Mais 1, menos 0,15 mais 1 vai dar, então, 0, quanto? 0,85. E dividindo aí 5.865 por 0,85, 5.865 dividido por 0,85. Isso vai dar 6.900. Posso até dizer agora que esse 6.900, quem é? Esse 6.900 seria o apogeu, que seria a maior distância, e esse 5.100 seria o perigeu. O que ele quer calcular é o S. E o que é o S? O S é a soma do apogeu mais o perigeu. Se eu somar 5.100 mais 6.900, automaticamente eu vou encontrar quanto? 12.000 quilômetros. Então, letra B. O S vai ser periodicamente 12.000 quilômetros, ok? Vou repetir. Se eu der um valor para o cosseno igual a meio, o cosseno pode ser meio. Só que o valor que eu vou encontrar vai ficar em valores entre 5.100 e 6.900. E o que eu estou procurando é exatamente o que, logo? O que eu estou procurando são os valores extremos. Claro que eu poderia dar outra visão para essa questão. Poderia. Qual seria a outra visão que eu poderia dar para essa questão? Eu poderia trabalhar simplesmente chamando isso aqui de uma função trigonométrica. Ó. E eu poderia achar sua imagem. Eu poderia achar a imagem dessa função. Só comentando. A imagem de uma função trigonométrica é dado por A menos B e A mais B. Acharia a imagem e depois dividiria 5.865 por essas imagens que eu encontrei. Mas ficaria um pouco mais, vamos dizer assim, tem que lembrar essa relação da imagem, né? Assim fica melhor. Ok? Espero ter ajudado. Um abraço a todos e bom estudo.